E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Origem da Vida, aula 3. Meus amores, nós já tínhamos visto as duas teorias, as duas hipóteses, uma religiosa, que é o criacionismo de origem da vida na Terra, a panspermia, que é uma que metade do mundo científico não aceita, digamos assim, mas que ainda é bastante estudada. E por último, a hipótese mais provável, que a ciência se debruça e tenta comprovar, é a origem por evolução química, que a gente vai explicar agora. Só que antes a gente ver esse esqueminha, eu vou voltar um pouquinho para vocês, para coisas que a gente já sabe. A gente passou um ano inteiro praticamente estudando citologia, estudando as células, sabendo que todo ser vivo é feito de células, então se a gente está pensando na origem da vida, a gente está pensando na origem celular. E agora, meu amor, tu vai me responder. Qual é a minha tatuagem? Quais são? Temos duas, né? Tatuagens fundamentais para todo o entendimento da biologia. Proteína e glicose. A glicose é o alimento da célula, agora eu não vou falar muito dela. Mas proteína é o que? O tijolo celular. Além de ser o tijolo, além de formar todas as estruturas celulares, ela também compõe as enzimas que fazem a célula funcionar. Então é o elemento fundamental para existir célula. Então, se eu fosse fazer um esqueminha, eu poderia fazer esse aqui, ó. A gente tem a célula, certo? Muito bem. Aí a gente tem o tijolo da célula, que é a proteína, que nós vimos lá desde o primeiro trimestre. E a gente viu que a proteína é formada de tijolinhos menores. Quais são os elementos que formam as proteínas, meus amores? Os nossos queridos aminoácidos. Que eu falei para ti que apenas existem 20 aminoácidos formando todas as proteínas que formam todas as células de todos os seres vivos que a gente conhece nesse planeta. Agora eu te digo o seguinte, esses aminoácidos, o tijolo do nosso corpo é a célula, o tijolo da célula é a proteína, o tijolo da proteína são os aminoácidos. E eu te pergunto, e qual é o tijolo dos aminoácidos? O tijolo dos aminoácidos, meus amores, é isso aqui, ó. Chom! Esses elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, quando eu falo de aminoácidos e de vida, eu preciso ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai estudar agora, que é a teoria por evolução química. Se você olhar esse esquema, o que existia na Terra primitiva, nessa Terra que não tinha vida? Era um ambiente totalmente inóspito e tinha CH4. O que é CH4? Metano, gás de metano. Esse gás de metano é aquele que a gente elimina nos nossos gases. Ah, eu sei, tem um cheiro horrível. Não, o metano ele é inodoro. O cheiro ruim dos nossos gases são devidos aos compostos de enxofre que saem junto com o metano. Metano altamente combustível. Que mais? Tinha vapor de água, muito vapor de água, porque tinha muita atividade vulcânica nessa época. Tinham erupções vulcânicas, tinha muita chuva, então essas erupções vulcânicas junto com a umidade tinham um vapor de água bastante grande. Tinha NH3. O que é NH3? Amônia. E tinha gás hidrogênio. E o oxigênio não existia nesse momento no planeta Terra. Então tinha CH4, NH3, que é amônia, H2, que é gás de hidrogênio e água. E se você for ver, exatamente elementos CH4, carbono e hidrogênio, NH3, nitrogênio e hidrogênio, H2, hidrogênio e água, vapor de água, H2O. Então, tinham esses elementos químicos aqui. E o que essa teoria entende? Que devido à radiação solar, que era muito forte, e aos raios das constantes tempestades, aconteceu que misturou esses elementos aqui e acabou se formando as moléculas mais simples que a gente chama moléculas orgânicas, que são os aminoácidos no ar. E misturando-se esses aminoácidos com as constantes chuvas,
esses aminoácidos caíram nos mares mornos, nos mares quentes. Por que mar morno? Porque tinha mar efervescente, tinha mar frio, mas nos locais que eram uma mistura da água fria com essa água vulcânica, ficava uma temperatura meio morninha. E a gente sabe que para a reação química acontecer, água morna é muito bom. E esses aminoácidos caíram nesses mares mornos, quentinhos, e foram... Desculpa, porque a gente tá aqui ao vivo, a gente tem essa coisa do espirro. E aí esses aminoácidos, eles foram se misturando e formaram cadeias proteicas. Proteínas. Já apareceu um tijolo aí, eu nem acredito. Essas proteínas foram se combinando e formando aglomerados, e esses aglomerados meio que envoltos, tipo numa membrana aquosa, e esses aglomerados foram os chamados, tão queridos, importantes, vou até escrever aqui bem grande, tá ali, ó, coacervados. Esses coacervados, meus amores, olha só, são as primeiras estruturas orgânicas mais complexas. Eles não são vida ainda, são aglomerados proteicos envoltos em uma membrana, mas não são vidas. Só que provavelmente essa vida, essa estrutura foi o que se transformou nas células mais primitivas e mais rudimentares que a gente começa a considerar vida a partir dessa combinação. E isso tudo, gente, foi uma teoria sugerida por um cara que se chama Oparin. E o Oparin, por muito tempo, falou, divulgou e tal essa teoria, só que ele não conseguiu comprovar. E aí teve que vir uma pessoinha, né, para fazer essa comprovação, esses testes em laboratórios, ó. Os coacervados são aglomerados de proteína, aí tá uma ilustração que seriam, tá? E aí eles estão falando que tem nucleoproteínas, né? Tudo isso que eu expliquei aqui tá escritinho, bonitinho aí, só que o Oparin não teve condições de comprovar essa teoria. E aí teve que vir um carinha chamado Stanley Miller, ontem na história da ciência, né? Que foi em 1953, Miguel, professor de inglês, já era nascido nessa época, inclusive, né? E aí ele conseguiu recriar o ambiente da atmosfera primitiva em laboratório e tentar repetir essas condições que o Oparin já falava. E olha o que ele fez. Ele pegou, misturou em laboratório o metano, a amônia, o gás hidrogênio e a água, o vapor de água, submeteu a descargas elétricas e raios durante uma semana e ele conseguiu encontrar aminoácidos. Tu pegar gases e transformar em moléculas orgânicas é altamente complexo, porém possível. Ele recriou isso em laboratório. Aqui, ó, querem conhecer o Stanley Miller? Tá aqui a fotinho do Stanley Miller, olha ali, ó. E aí ele fez isso a partir desse, aqui ó, esse aqui tá melhor, a partir dessa vidraria, né, de laboratório que não é muito complexa, você vai ter esse slide aí, vai ver um pouquinho melhor. Ele colocou aqui os gases presentes provavelmente na atmosfera, jogou uns eletrodinhos, esses eletrodos simulam uns raios. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem água fervendo, essa água fervendo tem um foguinho aqui, ela emite vapor que vem para cá. Aqui, ó, tem uma serpentina que resfria esses vapores e aí o vapor se transforma em líquido. Isso aqui é água fria rolando aqui, então o vapor se transforma em líquido. E aqui nesse líquido, ó, que era vapor, tem uma torneirinha que tu abre e ele conseguiu recolher aqui nesse vidrinho aminoácidos. Então, meus amores, é como se fosse isso. Ele em laboratório, ó, voltando aqui, ele conseguiu comprovar basicamente como que essas moléculas orgânicas se formaram. Por que ainda é uma hipótese tudo isso? Porque daqui até formar as primeiras células, ainda não se tem essa resposta, esse método científico que refaça. Então eu sempre digo, você estudante, meu aluno que está assistindo esse vídeo agora, pode criar como objetivo de vida comprovar essa situação em laboratório e criar aí uma fortuna por ganhar o prêmio Nobel de ciência,
por ter descoberto ou comprovado, evidentemente, que o oparinho estava certo ou que não foi para um outro caminho que a vida surgiu. Então ainda a ciência está trabalhando para terminar a comprovação ou descobrir que não foi bem dessa forma, foi de outra. Beleza? Por isso que é uma hipótese. Então, meus amores, aqui está a teoria do Stanley Miller, a teoria e o experimento, né? A teoria do oparinho comprovada pelo Stanley Miller. E aí a gente tem essa questão, onde aparecem as primeiras formas de vida? Em ambientes aquáticos. Tudo isso se deduz que foi, depois daí os aminoácidos foram para a água e a partir desse momento aquático que acontece todas as outras transformações. Por isso, sempre que se procura vida em outros planetas, se manda sonda para Marte e tudo mais, sempre está se procurando fontes de água líquida, para tentar entender também se há possibilidades e condições de formar vida lá e se manter viva a vida. E aí que tá esse esqueminha das características que fazem com que a vida na Terra seja possível. Tá muito claro aí, você vai receber esse slide, mas eu vou ler aqui para ti. A distância que o nosso planeta tem do Sol, a existência de uma atmosfera que permite que a nossa temperatura ela permaneça equilibrada e faça com que tenha uma água em estado líquido, né, não congelado. E aí tem condições de aparecer a vida e fazer com que a vida consiga existir e se manter, né? Não adianta aparecer e aí depois não ter condições de manutenção. Isso é fundamental pra gente, né? Aqui tem um resuminho do que aconteceu, a ação dos raios ultravioletas, mais as descargas elétricas formaram os primeiros compostos orgânicos, que são os aminoácidos, e aí que acumularam-se nos mares primitivos, e a partir disso aconteceu as reações. Isso aqui é o complementar do tempo geológico. E aí, pra gente terminar esse vídeo, galera, as pessoas começaram a pensar, e o primeiro tipo de vida que surgiu era um tipo de vida autótrofo ou heterótrofo? O que significa autótrofo? Produz o próprio alimento. E heterótrofo não produz o próprio alimento. O que você acha? O primeiro tipo de célula que surgiu, uma bactéria rudimentar, seria autótrofa, fotossintetizante, que produz a sua própria glicose, ou heterótrofa? A maior parte dos cientistas, assim como talvez você tenha pensado, imaginou que fosse autótrofa, produz a própria glicose, produz o próprio alimento. Só que não faz sentido, porque produzir o próprio alimento é uma capacidade muito de desenvolvimento evolutivo. E nós sabemos que os passos da evolução é surgir o mais simples para depois surgir o mais complexo. Então, a teoria mais aceita hoje em dia é a hipótese heterotrófica, que são seres procariontes, obviamente, sem carioteca, heterotróficos anaeróbicos, ou seja, eles não utilizam oxigênio e eles se alimentam de moléculas mais simples que estão ali, não de outros seres vivos. Aí ficaram um tempo vivendo assim, se transformaram em seres mais complexos ao longo dos milhões de anos e finalmente originaram seres fotossintetizantes que produziam o próprio alimento. Então a teoria mais aceita, a hipótese mais aceita é heterotróficos, depois os autotróficos, e quando começam os autotróficos a surgirem, começa o processo de fotossíntese. E com esse processo de fotossíntese, começa o processo de produção de oxigênio. E quando começa essa produção de oxigênio, vem o quê? O boom da vida, porque a maior parte dos seres vivos deste planeta depende do oxigênio. E lembre-se, o oxigênio é produzido onde hoje em dia? Pelos oceanos, pelos seres mais simples, as algas unicelulares, cianobactérias principalmente, procariontes, que produzem oxigênio para a atmosfera e para a água, e daí dá a possibilidade real de seres mais complexos se formarem, se manterem vivos e evoluírem. E aí a gente tem toda essa complexidade de vida no nosso planeta. Beleza, gente? Fechou? Vimos aí a origem da vida, as principais hipóteses, a hipótese mais aceita pela ciência. Fechou isso aí. Tchau.